pessoal, tô aqui para dar mais uma dica de ética para o seu exame da ordem. E a dica de hoje vai ser sobre incompatibilidades e impedimentos ao exercício da advocacia. A gente vai entender melhor quem são os advogados que são incompatíveis e quem são os advogados que estão impedidos de exercer a advocacia. Falando assim, dá para confundir, porque falando advogado impedido, parece que ele não pode exercer a advocacia, mas não é assim, é o contrário. Os incompatíveis que têm proibição total, eles é que não podem exercer atividades advocatícias em nenhuma hipótese, nem em causa própria, nem quando forem advogar em causa própria. Os incompatíveis não podem. E os cargos que são incompatíveis, eles estão lá no artigo 28 do Estatuto da Advocacia e da OAB, que eu recomendo que vocês leiam. Tem lá 8 incisos, é um rol taxativo de cargos que são incompatíveis com o exercício da advocacia e a gente vai explicar melhor cada um deles mais pra frente. Se essa incompatibilidade for definitiva, o advogado vai pedir o cancelamento do seu número de inscrição na OAB. Agora, se ela for temporária, o advogado vai pedir o licenciamento. Ele vai pedir uma licença temporária dos exercícios da advocacia, igual a gente aprendeu aí numa dica passada de ética sobre licenciamento e cancelamento, ok? Então agora eu vou explicar sobre o impedimento. O impedimento é uma proibição parcial, é só uma limitação. O advogado impedido, ele ainda pode advogar, ele só não pode advogar em determinadas situações previstas em lei, no artigo 30 do Estatuto da Advocacia e da OAB. Vamos lá, então, ler a lei e explicar cada um dos incisos? Eu vou pegar aqui o artigo para a gente acompanhar juntos. Então, vamos lá, artigo 28 do Estatuto. O inciso 1º, ele prevê que os chefes do Poder Executivo, mais os seus substitutos, que são os vices, e os membros da mesa do Poder Legislativo e os seus substitutos são incompatíveis ao exercício da advocacia. E quem são essas pessoas? Os chefes do Executivo é prefeito, senador, presidente da República e os vices. Eles não podem advogar em hipótese alguma, eles são incompatíveis. Já os membros da mesa do Poder Legislativo, eles são aqueles que são eleitos por seus pares. É o presidente do Senado, é o vice-presidente da Câmara dos Deputados, é o primeiro secretário. Então, é de qualquer casa do Poder Legislativo, os ocupantes da mesa, eles não podem, eles são incompatíveis ao exercício da advocacia. O inciso 2º, vamos ver o que ele diz. Diz que os membros de órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de contas, dos juizados especiais, da Justiça de Paz, juízes classistas, bem como todos aqueles que exerçam função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração pública direta e indireta. Quem são essas pessoas? São todos os juízes de direito e todos os membros do MP, bem como os do Tribunal de Contas e tudo que está previsto aqui. Mas tem uma exceção que é importante vocês memorizarem. Os juízes eleitorais, eles podem advogar. Eles não são incompatíveis, eles podem ser juízes e advogados ao mesmo tempo. E isso foi decidido no Madin pelo STF. Então, todos os outros juízes, incompatíveis. Juiz eleitoral não é incompatível, pode advogar. Vamos ver agora o que diz o inciso 3º. Ocupantes de cargos ou funções de direção em órgãos da administração pública direta ou indireta, em suas fundações e em suas empresas controladas ou concessionárias de serviço público. Quem são essas pessoas? São os funcionários públicos que têm poder de mando. Funcionário público que é chefe, funcionário público que manda, não pode advogar. Os outros podem. Não, na verdade os outros são impedidos, mas a gente vai falar disso mais pra frente. O funcionário público que manda é incompatível, ele não pode advogar. Por exemplo, o diretor-geral do Detran, ele não vai poder advogar, porque é um funcionário público que manda. Vamos lá pro inciso 4º. Ocupantes de cargos ou funções vinculados direto ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário e os que exercem serviços notariais e de registro. Então, quem são esses? Qualquer pessoa que atua, que trabalha no Poder Judiciário, qualquer um, o segurança do fórum, o escrevente, o assistente do juiz, o próprio juiz, o notário, o registrário, nenhum desses pode advogar, eles são considerados incompatíveis pela lei. Inciso 5º. Ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente à atividade policial de qualquer natureza. Qualquer natureza, qualquer policial. Policial é incompatível, seja ele militar, civil, federal, estadual, municipal, direto ou indireto. Policial é incompatível com o exercício da advocacia, não pode advogar.
militares de qualquer natureza na ativa, qualquer natureza, exército, marinha, aeronáutica, que tiver na ativa não pode advogar. Se ele tiver aposentado, ele pode, mas se tiver na ativa, não pode. Sétimo, inciso 7. Ocupantes de cargos ou funções que tenham competência de lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos e contribuições para fiscais. Qualquer pessoa que esteja relacionada a arrecadar, lançar ou fiscalizar tributo não pode. Inclusive os agentes de trânsito que são responsáveis por multar, eles também não podem advogar, são incompatíveis. Inciso 8º e último, hein, gente? Ufa! Ocupantes de funções de direção e gerência em instituições financeiras, inclusive as privadas. É gerente de banco. Gerente e diretor de banco não pode advogar, seja o banco público ou privado. Então, é o gerente do Banco do Brasil ou o gerente do Bradesco, tanto faz. Eles não podem advogar, são incompatíveis. Vamos agora falar sobre os cargos que são impedidos. São aqueles que podem advogar, só não podem em determinadas situações. São só 2 incisos, é bem mais simples. Então vamos lá. Inciso 1º fala dos servidores da administração direta, indireta e fundacional contra a fazenda pública que os remunere ou a qual seja vinculada a sua entidade empregadora. Então, quem são essas pessoas? São os funcionários públicos que não têm poder de mando, porque os que têm são incompatíveis, lembra? Esses são os funcionários públicos que não têm poder de mando. Eles podem advogar, mas eles não podem advogar contra a fazenda pública ou a entidade que os remunera. Eles não podem advogar contra quem paga o salário deles. Por exemplo, um professor de uma escola municipal aqui de Ribeirão Preto, ele nunca vai poder advogar contra Ribeirão Preto, ok? Vamos passar agora então para o inciso 2º e último, para acabar as dicas de hoje. Os membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. Então, quem são essas pessoas? Vou explicar. Aqueles membros do Poder Legislativo que não ocupam a mesa, os membros do Poder Legislativo normais, vamos dizer assim, eles podem advogar, mas eles estão impedidos de advogar contra qualquer órgão da administração pública direta ou indireta, qualquer órgão que preste serviço público. Esses membros do Poder Legislativo não podem advogar, eles estão impedidos. Contra o resto do mundo, pode. Então, foram essas as dicas de hoje sobre incompatibilidades e impedimentos. Eu espero que tenha ajudado vocês. Bons estudos, até mais!